Senhoras, senhores, muito boa noite. Em nome do Poder Legislativo, agradecemos a presença de todos nessa noite. A Câmara Municipal de Blumenau inicia esta audiência pública visando debater questões referentes aos assuntos relacionados à criação da região metropolitana de Blumenau. Este debate foi solicitado pelo vereador Ricardo Alba, através do requerimento de número 1018 de 2017, e também foi aprovado pelos demais parlamentares desta Casa Legislativa. Estão presentes na condução dos trabalhos o vereador Zeca Bombeiro, primeiro secretário desta Casa, e neste ato presidindo a audiência desta noite, e o vereador Ricardo Alba, proponente desta audiência. Justificaram a ausência nesta audiência o presidente desta Casa Legislativa, Marcos da Rosa, o vereador Jens Mantal, o vereador Oldemar Becker e o vereador Ailton de Souza. Nesse momento, passo a palavra e a condução dos trabalhos ao presidente nesse ato, vereador Zeca Bombeiro. Muito boa noite, senhoras e senhores, a todos os nossos convidados. Esperamos que essa audiência dessa noite seja muito produtiva e que possamos sair com resultados já nesta noite positivos. Eu vou pedir para o meu amigo vereador Ricardo Alba que recepcione nossos convidados lá, e vou pedir para primeiro os que venham, o Ricardo, que venham aqui para a mesa, o sempre vereador Ivan Nats, ex-vereador dessa casa. O senhor Edésio Vieira, representando o senador Dalírio Beber. O Deuclides Correia, vereador do município de Pomerode. O Avelino Lombardi, nosso presidente da CIB. Seja bem-vindo, Avelino. O seu Nilson Passarim, executivo municipal, Secretaria de Desenvolvimento, e vem representando, neste momento, também o executivo. É isso? E também o seu Oscar, o Cazico, nosso secretário de Desenvolvimento Social. Seja bem-vindo aqui nesta mesa, Cazico. E agora, Ricardo, para compor ali, o seu Riva Matos, representante presidente Marcos da Rosa. O Eduardo Carvalho Soares, diretor de Relações Institucionais da CDL de Blumenau. O André Spenzin, diretor-geral do gabinete do vice-prefeito, nesse momento representando o nosso vice-prefeito Mário Hildebrand. O Júlio César de Souza, representando o presidente da OAB, Seção Blumenau. O Leonardo Alegre, neste momento representando o nosso deputado Jean Jackson Kuhlmann. O Maurício Nienolf, diretor de núcleos da Associação Empresarial de Pomerode e a CIB de Pomerode. O Roberto Augusto Euer, representando a deputada estadual Ana Paula Lima e o deputado federal Décio Neri de Lima. Esses são os nossos convidados para a nossa audiência de hoje. Neste momento, eu passo a palavra ao vereador proponente, o nosso vereador Ricardo Alba, por um tempo de até 10 minutos. Boa noite a todos, senhores. Boa noite, presidente, vereador Zeca Bombeiro, a cada um dos senhores que vem engrandecer aqui o debate sobre a região metropolitana. Eu presido aqui a comissão especial na Câmara de Vereadores sobre a região metropolitana. E essa comissão tem 10 integrantes, né? 10 integrantes, muitos não se fazem presente no momento. Quero agradecer a presença dos senhores, que a gente precisa debater, né? Muitos são favoráveis, muitos são contrários à região metropolitana, e essa audiência é justamente para ouvir todos os pontos de vista, todos, os favoráveis e os contrários.
Eu entendo que o tema é de suma importância para o desenvolvimento catarinense, para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento do Vale do Itajaí. Eu entendo, já emitindo a minha opinião aqui quanto ao tema, que é impossível nós pensarmos o desenvolvimento de Blumenau, e quando eu falo em desenvolvimento, eu falo tanto econômico como social, sem pensarmos de forma conjunta o desenvolvimento de Indaial, de Pomerode, de Gaspar e de Timbó. São cidades irmãs, são cidades vizinhas, são cidades limítrofes, né? Isso em relação a vários aspectos, né? As pessoas que vivem nesses municípios interagem diariamente, né? Em questão de comércio, em questão educacional, né? Blumenau, por exemplo, na prática é uma região metropolitana na área educacional, já é na prática uma região metropolitana na área da saúde. Os munícipes desses municípios vizinhos procuram o sistema educacional de Blumenau, procuram o sistema de saúde de Blumenau. A gente tem que pensar de forma integrada também a região, a questão do trânsito, que em Blumenau está caótico, e esses problemas também se estendem aos municípios vizinhos, a questão do transporte coletivo, a questão de obras conjuntas, que podem muito bem ser feitas através de licitações conjuntas, se a região metropolitana sair. Ou seja, esse é um espaço que todos nós devemos ouvir aí a cada um as opiniões favoráveis e as opiniões contrárias. Já emitindo a minha opinião aqui, eu acredito que nós devemos sim pensar o desenvolvimento catarinense, o desenvolvimento brasileiro de forma integrada, né? Através das regiões metropolitanas. Eu acredito que vai acrescer muito para o desenvolvimento econômico. Pensarmos a região desenvolvida através de uma 470 duplicada, através de um aeroporto regional de Blumenau que atenda às demandas de toda a região, para que o cidadão desses municípios não tenha que se deslocar até o aeroporto de Navegantes, sendo que nós temos demanda diária, partindo para o aeroporto ali, temos demanda diária, né, de passageiros. A Blumenau Congonhas teria demanda diária. Então, por que nós não temos esse desenvolvimento de forma integrada? Vamos debater, estou aberto também para ouvir opiniões contrárias, não sou dono da verdade. Esse é um ambiente do parlamento onde nós temos que falar e ouvir, estar aberto às novas convicções e às razões que cada um de nós tem para contribuir sobre o tema. Sejam bem-vindos. É uma grata satisfação ter representantes aqui das cidades vizinhas. Não posso deixar de comentar, vereador Zeca, que me sinto um pouco entristecido em relação de boa parte dos vereadores desta casa, que integram a própria comissão da região metropolitana, não estarem presentes nessa sessão, de boa parte dos nossos deputados estaduais e federais não estarem presentes e mandarem representantes, deveriam estar presentes aqui, ou sugerirem uma nova data, ou justificarem a ausência em razão de um outro compromisso. Fico entristecido, vereador Zeca, por não ver o prefeito de Blumenau aqui, o senhor Napoleão Bernardes, por não ver a presença física do vice, Mário Hildebrand, aqui, por não ver o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui, está representado, mas aqui, ó, é o dono da pasta, deveria estar aqui. Então, eu acredito que o tema, a nossa parte, vereador, a gente está fazendo, que é abrir o debate. Todos foram convidados. Eu agradeço de coração a cada um que compareceu aqui. A CDL, a CIB, vejo representantes aí de outras cidades também, mas me sinto entristecido em razão da ausência de representantes num tema tão importante para o desenvolvimento da nossa região e que afeta a vida de todos nós. Não poderia deixar de registrar isso daí. Obrigado, senhores. Muito obrigado, vereador Ricardo Alba. Quero também aqui agora dizer que está do meu lado, aqui está presente o nosso amigo, o nosso irmão Edelcio Vieira, que se faz presente, foi chamado antes, mas não se encontrava no plenário, agora está aqui do nosso lado. E também o nosso amigo e colega, um grande vereador, Alexandre Matias, que também se faz parte da mesa agora. E continuando com a palavra agora, pedimos que o seu Avelino Lombardi, por favor, use a tribuna para também fazer o seu discurso e o seu posicionamento.
Boa noite a todos. É uma satisfação ocupar esse espaço aqui e discutir um assunto tão importante para a nossa cidade, para a região toda de Blumenau. Eu diria o seguinte, do Vale do Itajaí. Nós, desde que assumimos a CIB, nós tivemos um cuidado e estabelecemos um projeto que nós queremos defender o pensamento único pelo Vale do Itajaí. A gente tem trabalhado em forma de estamptes. Aí, Blumenau, cada rua tem um clube de casteiro, Indaial, Timbó, Rio dos Cedros, Gaspar, Pomerode. A gente precisa entender que as políticas públicas têm que ser feitas de forma integrada. A nossa entidade, a CIB, e as demais entidades de Blumenau, que compõem o G6, o OAB, a AMP, a CDL, a Intersindical Patronal. Nós tivemos um documento, estabelecemos um documento, e vamos entregar ao governador do Estado, dizendo que somos favoráveis à região metropolitana de Blumenau, no entender das entidades empresariais, se não quiser chamar a região metropolitana de Blumenau, que seja do Vale do Itajaí, eu não sei qual é o nome que vai ser dado, mas é preciso que se saia da paixão política partidária, é preciso que se saia da paixão da rua, que isso aqui é meu, aquilo ali não é teu, para trabalhar em forma conjunta. A gente não pode mais pensar no planejamento de uma região que nem a nossa, separadamente. Por isso que nós temos sido preteridos a todas as regiões de Santa Catarina. Porque nós não estamos unidos com bandeiras fortes do Vale do Itajaí. E a gente precisa se unir, efetivamente. Os problemas de Blumenau é o de Gaspar, é o da Ilhota, é o de Indaial, é o de Timbó, é o de Rio dos Cedros, é o de Pomerode. Nós temos todos os problemas iguais. Então, se nós pudermos sentar numa mesa e discutir isso de forma conjunta, e estabelecer políticas públicas para saneamento básico, para transporte coletivo, para a saúde, para a segurança pública, a gente tem que discutir isso em conjunto. A gente tem que... Isso é maduro. Isso é salutar, isso estabelece que nós somos pessoas que estamos pensando no desenvolvimento da nossa região, não só exclusivamente na minha cidade, onde eu moro. Então, a nossa entidade é muito clara nesse sentido, só que a gente tem que tomar um cuidado. A gente não pode agora sair de um modelo que, na nosso entender, não está dando certo, que é a descentralização, para criar novas estruturas de gasto. A gente precisa, sim, criar uma região metropolitana, mas sem aumentar o nosso custo, sem aumentar a burocracia que tem em todos os órgãos governamentais. A gente precisa, então, ser maduro, sim, sentar com todas as cidades que vão fazer parte dessa região e discutir isso com profundidade e estabelecer cronograma de trabalho, para a gente não ficar a cada mês ou cada 15 dias estar discutindo sobre o mesmo assunto. A gente precisa, sim, estabelecer um programa e dizer o que nós queremos. Todo mundo concorda que a região metropolitana é importante? Sim. Aí vamos, então, estabelecer o que nós queremos quando nós falamos em região metropolitana, que serviço nós vamos integrar, o que nós vamos fazer. Nós estamos hoje com a nossa região está fechada, nós não temos locomoção por rodovia, não temos ferrovia, não temos aeroporto, não temos nada porque nós estamos trabalhando isoladamente. Quando nós tivermos a sabedoria de trabalharmos de forma única, com pensamento único, pelo Vale do Itajaí, tenham a certeza que a região que representa 30% do PIB catarinense vai ter um lugar de respeito como deveria ter há muito tempo. Nós só hoje temos o dinheiro, pagamos os impostos, uma exorbitância, mas em contrapartida não recebemos o correspondente e isso a gente não pode aceitar mais. A gente precisa, sim, parar de pensar só no umbigo da gente e pensar no coletivo. Obrigado. Continuando com o discurso, agora ouviremos o sempre vereador Ivan Natos. Boa noite a todos. Boa noite quem nos acompanha também em casa. Especial saudação aos vereadores Ricardo Alba, ao Alexandre Matias, o Zeca Bombeiro, aos nossos vereadores, o nosso vereador da comarca de Pomerode, o Deuclides Correia, o representante da CIB, o Maurício, o representante e o Alvelino Lombardi, também o nosso advogado Júlio César Souza. Em nome deles, eu saúdo todos os presentes e agradecer imensamente pela presença de cada um. Confesso que essa tribuna, às vezes, dá saudade, né? A gente tem muita saudade da tribuna. A tribuna é um negócio muito, muito interessante.
Senhor presidente, vereador Ricardo Alba, nós precisamos fazer um retrospecto das questões da região metropolitana rapidamente. As regiões metropolitanas foram criadas há cerca de 10 anos atrás, por um projeto de lei, chegaram a ser implantadas. Nós chegamos a ter um secretário de desenvolvimento, um superintendente da região metropolitana, funcionou praticamente por alguns meses, depois elas foram desativadas e substituídas por esse modelo que está aí, que é as Secretarias de Desenvolvimento Regionais, que todos sabemos a sua função é meramente política, até agora não mostrou efetivamente para que servem as regiões metropolitanas. Pois bem, a legislação, então, ficou parada por algum tempo. A deputada Ana Paula Lima, por volta de 1912, eu não tenho aqui o histórico completo, mas 1912, resgatou uma atualização dessa legislação e a região metropolitana ficou apenas no debate legislativo. Acho que foi 2000, 2009, por aí. Essa linha do tempo, né? Mais ou menos assim. Depois, quando eu estive na Assembleia Legislativa ano passado, nos 60 dias que passei por lá, procurei resgatar essa questão do debate da região metropolitana, até pela minha formação de mestre em desenvolvimento regional, um tema do qual eu escrevi muito e debati também no mestrado. Então, a oportunidade de fazer esse resgate. Então, nós fizemos esse resgate e, automaticamente, nós recebemos o apoio do deputado Jean Kuma, que junto conosco, foi a buscar dados, fomos até o secretário, fomos nas comissões de Constituição e Justiça, buscar o aparato dessa legislação. E a gente conseguiu dar uma modernidade para essa legislação. Eu e o Jean, a gente adaptou essa legislação ao Estatuto das Cidades, que veio depois daquela legislação. Então, se deu no aspecto legal, naquele período, com o apoio significativo do deputado Jean Kuma, e também com a participação da deputada Ana Paula, e também do deputado Ismael, mas mais com o deputado Jean Kuma, nós deixamos a questão legislativa certa. Porém, a questão legislativa, ainda que certa, ela precisa ser ajustada, porque dentro daquela legislação existem regiões metropolitanas que foram criadas, mas que já não preenchem mais os requisitos. Então, ainda que a gente tivesse atualizado a legislação, ela já precisa ser readaptada. Enfim, fizemos audiência pública aqui, em Blumenau, e o tema começou a nascer. E de lá para cá eu fico muito feliz, deputado Ricardo Alba, deputado Zeca Bombeiro, futuro deputado Zeca Bombeiro, né? Aliás, o céu amanheceu mais azul hoje, né, Zeca? Então, a gente está tentando resgatar esse debate. E o Avelino falou muito bem. Nós precisamos conhecer o que é a região metropolitana. Se a gente não conhecer, a gente vai ser contra. Porque ninguém quer comprar o que não conhece. Ninguém quer comprar o que não conhece. Esses dias eu ouvi uma declaração de um colega lá de Pomerode contra a região metropolitana. Com todo respeito, o pessoal de Pomerode tem que passar um pouquinho para dar uma lidinha e dar uma estudadinha melhor no tema, porque o pessoal está dando opinião sobre aquilo que não conhece. Então, esse papel da audiência pública é incentivar as pessoas a conhecer as vantagens da instalação da região metropolitana, as vantagens que já estão sendo implementadas em Florianópolis, onde a região metropolitana já conseguiu empréstimos de 1 bilhão, deputado. Para concluir, deputado, vereador Zeca Bombeiro e presidente Lombardi, 1 bilhão e 200 milhões. A região metropolitana de Florianópolis conseguiu e já começa a aplicar no transporte coletivo, no tratamento de esgoto sanitário integrado, nas questões de água integrada, no lixo, na criação do lixo de forma integrada. Florianópolis já está trabalhando na região metropolitana há 4 anos. 4. Enquanto que nós aqui estamos debatendo se é bom ou ruim. Eles extinguiram o SDR e já estão trabalhando na região metropolitana. Então, se Florianópolis está fazendo, Lombardi, é porque é bom. Vamos estudar, conhecer, se aprofundar, saber que não tem mais muro.
Não tem mais muro entre Gaspar e Blumenau, não tem mais muro entre Pomerode e Blumenau, não tem mais muro entre Timbó e Indaial. Nós somos todos uma cidade só, conurbados entre si e com os mesmos desafios, no lixo, na água, no saneamento básico, no transporte coletivo. Não é justo que um cidadão de Gaspar não possa usar o nosso sistema integrado de transporte coletivo. Não é justo. Não é justo também que Pomerode não queira fazer parte da região metropolitana, mas use o nosso Hospital Santo Antônio e o nosso Hospital Santa Isabel. Não é justo que Pomerode não queira participar da região metropolitana quando só tem 1% do esgoto tratado da cidade. E esse é um problema regional. Então, parabéns aos incentivadores, porque essa reunião ela só vai fomentar o debate. E fomentando o debate, nós vamos conhecer a matéria. E conhecendo a matéria, nós vamos começar a defendê-la. Muito obrigado. Continuando com o debate, agora ouviremos o senhor Edélcio Vieira. Cumprimentando o vereador Zeca Bombeiro, cumprimentando o vereador Ricardo Alba, proponente desta audiência pública, o vereador Alexandre Matias e o eterno vereador Ivan Nats. Eu cumprimento a todos os presentes. Estou aqui representando o senador Dalírio Beber. Quando, no final do mês passado, ele recebeu o convite para participar desta audiência pública, ele gostaria de aqui estar presente. Mas, infelizmente, a agenda a ser cumprida em Brasília só o permitiu estar retornando esta noite para Blumenau. E, por este motivo, então, ele solicitou que eu aqui estivesse, principalmente para ouvir as opiniões, as sugestões, para que depois ele pudesse tomar conhecimento dos pensamentos que norteiam esta audiência pública com relação à região metropolitana do Médio Vale do Itajaí. Agora, com certeza, o fortalecimento de cada cidade passa pela união. Sem a união, nós não conseguiremos obter os avanços necessários para que tenhamos uma região cada vez melhor, que traga benefícios, conforto à comunidade e avanços e desperte interesse para que investimentos sejam feitos em nossa cidade. Repito, estou aqui para ouvir a opinião, as sugestões de vocês e levar posteriormente ao conhecimento do senador Dalírio Beber. Muito obrigado. Ouviremos agora o vereador do município de Pomerode, vereador Euclides Corrêa. Obrigado pelo convite. Aqui represento o presidente da Câmara de Vereadores, Rafael Fitzenreit, de Pomerode. Agradecer novamente o convite ao vereador Ricardo Alba, ao Zeca Bombeiro, assim estender aos demais. E gostaria de enfatizar que Pomerode não é contrário à região metropolitana. Nunca foi contrário. O que Pomerode é contra é a maneira de como vem sendo conduzido esse processo. Esse processo não está transparente. Esse processo está muito rápido. Querem muito depressa que isso aconteça. E principalmente, aí quando o ex-vereador Ivan Nats fala que Pomerode tem que aprender a ler, conhecer, eu digo que Pomerode foi, eu acho que a única cidade que realmente estudou o que está aqui, que é a região metropolitana de Blumenau, que deveria ser, como já alguém falou, senhor, do Vale do Itajaí, não de Blumenau, né, se é para englobar todo mundo. Mas isso não é o caso. O caso é que nós estudamos muito bem, tanto que na nossa moção de repúdio à criação, a forma que vem sendo conduzida essa região metropolitana, foram 15 associações de Pomerode, entidades, da qual envolve OAB, a CIP, a VIP, CDL,
patrimônio histórico, Vale das Águas, o meio ambiente com cidade. Então, várias entidades estudaram em 2 semanas para a gente, quando a gente fez lá o nosso debate da região metropolitana. E dizer que fomos unanimamente 100% contrário, todas as entidades, e hoje digo que todos os vereadores e o prefeito se manifestou contrário. Por quê? Aí eu digo, quando o senhor Ivanates comenta que Florianópolis está sendo modelo, eu gostaria de ler aqui um trecho que saiu no Jornal de Santa Catarina há 1 mês e meio atrás, que diz o seguinte: prefeitos dos... Opa, dá licença aqui, que saiu aqui do Facebook. Aqui. Deixa eu pegar aqui. Bem na hora, sumiu aqui. O que saiu lá? Enfim, está aqui, está aqui. Deixa eu buscar aqui, isso é muito importante para a gente falar. Vale a pena a gente frisar aqui. Está chegando aqui. Eu não peguei a rede aqui, então ele está meio... Está aqui. Prefeitos dos municípios da Grande Florianópolis saíram decepcionados da reunião da Comissão de Finanças da Assembleia, convocada para debater o projeto que cria a Superintendência da Região Metropolitana de Florianópolis. A proposta, em vez de canalizar recursos às prefeituras, transfere o dinheiro dos municípios para o Estado. Então, aí que está a grande pegadinha. O Estado não vai ajudar nada, as prefeituras é que vão pagar a conta. Então, em Florianópolis, se pesquisarem realmente hoje os prefeitos, dizem que não adianta nada a região metropolitana. Porque quando é uma coisa bonita, eles falam a Grande Florianópolis. Quando dá problema, o problema ruim, suicídio ou bandido, foi em Palhoça, foi em São José. Não dizem a Grande Florianópolis ou a região metropolitana. Então, o estudo influencia para o debate aonde nós queremos chegar, se é todo mundo junto ou não. Mas vale enfatizar que uma das propostas que são comentadas, que foi muito estranho, o deputado Jean Kuma ir a Pomerode falar com o prefeito, alguns secretários, logo em seguida com o presidente da Câmara de Vereadores e alguns vereadores, e de lá sair convencido e convenceu, naquele momento, os vereadores que estavam presentes e o prefeito, que era uma ação boa para Pomerode estar no conjunto dessa região metropolitana, mas sem explicar realmente o estatuto ou o projeto da região metropolitana. O que diz um dos principais pontos que nós debatemos e que eu digo que vai ser que é uma estrutura política para ser usada. Ela é uma estrutura só para criar cargo, porque ela não garante o fim da ADR. Tanto que muitos dizem que vai acabar a DR, mas aqui dentro está escrito que uma cadeira é do representante da DR. Como que vão acabar com a DR se aqui dentro do estatuto diz que a cadeira, aqui uma das cadeiras de grande importância, é indicado pela ADR da regional. Então já é mais uma mentira e mais uma falta de transparência. Outro ponto que a gente vincula, que é realmente vinculação política, criação de estrutura de mais um cargo para onerar os municípios, é que o primeiro presidente, o primeiro mandato é indicado pelo governador e não pelas cidades. Então, hoje, se o governador quiser indicar alguém de Blumenau, alguém de outra cidade, o que vai mandar não é o que as cidades querem, o bem comum, vai ser via política. E política, vocês sabem que sempre puxa para o lado que a gente quer. Outro ponto que tem que ser mudado nisso aqui, que se vocês lerem, é que isso tem uma grande interferência no plano diretor das outras cidades. Se a superintendência quiser, em Pomerode, criar um loteamento de casas populares ou de prédios que lá hoje, digamos, que lá hoje não pode maior que 6 andares em uma avenida. Se o plano, isso aqui está acima do plano diretor do município de Pomerode. Eles têm o poder de desmembrar, de desapropriar terrenos na cidade, nas outras cidades, para ajudar a arcar com as despesas. Isso também
é um ponto muito crítico que em Pomerode foi levantado, o porquê de não debater, o porquê de enfiar, como diz goela abaixo, vamos que vai ser bom, vai ser bom. Vários pontos aqui a gente tem. Então, um dos graves é a interferência no plano diretor. Outro ponto, a maioria simples vence as votações pelo Estatuto. Então, vai envolver mais política do que realmente a intenção de coisa boa. Né? Porque eu digo lá Pomerode, se a gente não discutir isso aqui, Pomerode é uma cidade que tem 1/20 da votação da região metropolitana. E não tem poder de política. Então, ele fica na mão do conchavo, do combinado político, aonde é que a gente vai trabalhar. Quem vai pagar a conta hoje? A conta tem que ser dividida com Pomerode, então vamos lá e vai ser Pomerode. Então, é muito sensível esse detalhe, tem que ser discutido com Pomerode. Né? O que mais aqui? Que são pontos que a gente pegou. Então, a gente sempre diz que tem a Anvia aqui, né? Que faz um belo trabalho, né, apolítico, o consórcio, que dá muito mais resultado que a ADR, para nós, para os municípios pequenos, do que a ADR ou a superintendência da região metropolitana. É muito mais, porque lá você resolve o problema da cidade, em conjunto ou individual, muito rápido. Pela região metropolitana você não consegue, você vai envolver muita política. Então, é mais uma estrutura se a gente já tem a Anvi, que está funcionando e muito bem. Né? O que mais aqui? Deixa eu pegar de ponto. Aqui, ó, no artigo 6º, compete à SUDERM, estabelecer diretrizes para a utilização do solo no âmbito da região metropolitana, orientando a elaboração dos planos diretores municipais. Então, ele interfere no nosso plano diretor. Nós vamos perder nossa característica hoje de Pomerode se isso for aprovado como está. Nada contra o plano a discussão. Eu acho que tem que envolver mais as cidades, as comunidades, fazer audiência pública aqui. Né? Porque eu compartilho com o Ricardo, porque quando é um negócio importante, não aparece ninguém. Não vem prefeito, não vem prefeito Pomerode, não vem de ninguém. Depois, quando isso passa e chega lá, aí eles vão reclamar. Então, graças a Deus, tem sempre gente de olho, e cada vez mais agora, porque a politicagem, a gente sabe que no Brasil é grande, e nós temos que estar de olho. Então, outra interferência nos planos diretores das cidades. Planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população. Evitar corrigir as distorções. Então, isso vai acelerar o crescimento populacional de Pomerode, se não for discutido com Pomerode. A região metropolitana, eles têm um grande poder de ir lá e interferir nessa questão do crescimento. Então, em vez de você estar arrumando a casa de modo geral, você vai estar jogando a conta para as cidades pequenas, seja Gaspar, Pomerode ou Indaial. Né? Outro ponto aqui que a gente não pode deixar passar, no artigo 2º aqui, inciso 3º, o exercício, objetivos da região da RMV aqui. O exercício do poder de polícia administrativa para preservação ambiental, controle do uso e ocupação do solo e definição e execução do sistema viário intrarregional. Mas o que pega é o controle do uso e ocupação do solo. Então, tem poder de polícia administrativa. Isso é uma intimidação, ameaça. Não precisaria isso se fosse o caso. Né? Então, o que eu mais achei interessante é a primeira aqui, que quando explica a região metropolitana, e aí eu gosto de ler sempre isso, os prefeitos que se recusarem a participar do planejamento conjunto poderão sofrer punições previstas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mais uma ameaça. Então, em vez de discutir, nós temos ameaças, imposições, processos rápidos, ninguém participa e vai pegando. Então, dizer que Pomerode jamais é contra a criação da região metropolitana. É contra como vem sendo feito, do jeito que está sendo feito.
Por que o deputado Jean Kuma não foi lá e pediu para o prefeito fazer uma audiência pública, convidasse o Ivanatos, que já foi convidado para a rádio, não sei se o senhor chegou aí lá na rádio para a gente discutir isso, convidasse a comunidade, os vereadores, as entidades, e lá apresentasse e pegasse sugestões. Porque uma coisa é você impor para as cidades e outra é você captar opiniões e chegar num consenso de todo mundo. Então, eu espero aqui que vocês tenham entendido que nós não somos contra a criação da região metropolitana. Nós não falamos besteira sem ler nada, porque a gente lê e todo mundo tem lá, porque fizemos questão de distribuir mais de 2.000 cópias desse projeto para receber informações. Tivemos mais de 20.000 comentários na página de Pomerode sobre a região metropolitana. Então, foi muito discutido lá e hoje, praticamente, digamos que 100% das pessoas que entendem e escutaram são contrários, da forma como vem sendo conduzido. E fico triste porque isso parece mais uma questão política, pensando na questão política, do que pensando na questão realmente da integração, do benefício maior, do conjunto das ações. Então, começou errado. E Pomerode vai ser contrário da forma de qualquer projeto que vier dessa forma impositiva para o município. Então, aqui, agradeço novamente e estou à disposição aí para mais debates sobre Pomerode. Obrigado. Continuando com o debate, agora ouviremos o meu amigo e vereador desta casa, Alexandre Matias. Boa noite, vereador Zeca Bombeiro, que preside os trabalhos essa noite, ao vereador Ricardo Alba, presidente da comissão da região metropolitana, da qual também faço parte, ao vereador Adriano Pereira, ao vereador Deuclides Correia, da cidade de Pomerode, muito obrigado pela presença, o amigo Edelcio Vieira, representando o senador Dalírio Beber, Avelino Lombardi, presidente da CIB, que também muito nos honra com a presença, o secretário de Assistência Social, o Cazico, e também ao Nilson Passarim, diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E aos demais presentes, eu gostaria de dar meu boa noite e dizer que esse é um tema muito importante aqui para a cidade de Blumenau, para as cidades vizinhas, mas que tem que ser realmente bastante discutido, porque nós estamos falando aí de uma população de aproximadamente 550 mil pessoas, especificamente na região metropolitana de Blumenau, ou região metropolitana do Vale do Itajaí, como queiram, das cidades de Blumenau, Gaspar, Indaial, Timbó e Pomerode. É uma região bastante parecida, a não ser por 2 municípios, que no caso seriam Luiz Alves e Ilhota, substituindo Indaial e Pomerode, no caso da Agência de Desenvolvimento Regional, da qual eu posso falar com muita propriedade, porque por 4 anos tive a oportunidade de trabalhar na antiga Secretaria de Desenvolvimento Regional, no qual tive a honra de ser diretor-geral, mas num período diferente do que nós estamos vivendo hoje, senhores. No período do então e saudoso governador Luiz Henrique da Silveira, um entusiasta do descentralizamento no estado de Santa Catarina, onde sim ele dava autonomia para as secretarias regionais, para que ali fosse decidido no Conselho de Desenvolvimento Regional, e aquilo que era decidido realmente acontecia, porque não só haviam os conselhos para a decisão, mas a secretaria também tinha orçamento para colocar aquilo em prática. Diferente, infelizmente, do governador Raimundo Colombo, que realmente, como foi dito aqui anteriormente, foi minguando as secretarias regionais, cortando o orçamento delas, até o ponto em que estamos agora, em que foi transformadas em agências de desenvolvimento regional, e todo aquele entusiasmo, quando foi criada, realmente, hoje em dia, deixa muito a desejar por serviços prestados pela ADR. E se for para nós fazermos uma região metropolitana para que acabe da maneira como está a ADR, realmente não tem por que a gente ter todo esse debate, porque vai ser simplesmente, como dizem, para inglês ver. Vai ser uma situação criada para pouca produtividade.
né? É óbvio que a gente não pode também só falar da parte negativa. Se realmente vier a dar certo, os municípios aqui da região que vão integrar vão poder, sim, fazer o seu planejamento a longo prazo, pensando no futuro, de forma coletiva. Podemos aqui destacar a questão da coleta do lixo, podemos destacar a luta pela duplicação da BR-470, não é mesmo? Então, são temas muito importantes para a vida da nossa gente, que têm que ser debatidos realmente com muito critério, com muito discernimento, para que todas as possibilidades sejam muito bem esclarecidas, não é mesmo? Como falei, são 550 mil pessoas que vão ser envolvidas por isso, então é muito importante a gente ter essa situação muito bem definida, e é um assunto que vem sendo tratado há muitos anos. Nós temos, desde 2010, uma lei aprovada, não é mesmo? A Lei 495 de 2010 chegou a criar a região metropolitana. O que falta realmente é vontade política para que isso aconteça, não é mesmo? E é um assunto realmente que vem há bastante tempo sendo tratado, e a nossa região aqui do Vale de Itajaí, da região metropolitana do Vale de Itajaí, ou de Blumenau, como queiram, é uma região muito importante na hora de arrecadação de impostos, não é mesmo? Nós somos aqui uma potência na arrecadação de impostos, e está aqui o presidente da CIB, que sempre tem batido muito forte nessa questão, não só de Blumenau, mas também da região, e, infelizmente, o governo do Estado não tem dado a atenção necessária no retorno desses impostos aqui, e quem sabe, se realmente essa região metropolitana vier a dar certo, da maneira correta, os municípios irmanados podem ter muito mais voz e vez juntamente ao governo do Estado. Muito obrigado. Quero registrar a presença aqui do nobre vereador Adriano Pereira, nosso colega, nosso parceiro, nosso amigo aqui também, desta Casa Legislativa, que se faz presente. Agora, antes de passar a palavra ao Ricardo Alba, como pediu anteriormente o sempre vereador Ivan Nats, iria deixar 2 minutos para a tribuna. É sua, Ivan. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Que não está escrito aqui? Pode ir, Ivan. Pode ir, depois eu... Pode... Então, vamos ouvir o seu Spenzini, está representando, o André Spenzini está representando aqui o vice-prefeito Mário Hildebrand, com a palavra. Isso, boa noite a todos, a todas, as autoridades já nominadas. Nós queremos aqui fazer o registro da promoção desse evento e a importância que é no nosso município. E alguns aqui podem lembrar que o vereador Ivan Nats, com certeza, que a região metropolitana já vem há bastante tempo sendo debatida em Blumenau, e iniciou em 97 com o professor, já falecido, o Milton Pompeu da Costa. Ele trouxe a experiência para Blumenau, da região metropolitana de Curitiba, inclusive o ministro, na época, o Greca, ele veio para cá e trouxe a importância e inovações que houve naquela região de Curitiba, que potencializou a economia daquela região através da região metropolitana. Considerando que a região metropolitana, quando ela é olhada pelos agentes fomentadores, os financiadores, olham ela como uma unidade orçamentária, e não mais o município, quando prospecta recursos internacionais ou mesmo nacionais, hoje são olhados como município. A região metropolitana acaba tendo um caráter muito maior e representativo junto a essas entidades financeiras. E verdade essa que, se eu não me engano, o vereador Ivan Nats comentou que a região metropolitana de Florianópolis conseguiu esses recursos, R$1 bilhão, R$1 bilhão, né? Enfim, como o senhor falou, a fim de criar mecanismos de melhoria nesse processo de conurbação existente naquela região. E o vice-prefeito não se pôde fazer presente por agenda anteriormente, compromissos anteriormente agendados, e pediu para deixar o registro aqui da importância da ANVI, que é a entidade que já tem o papel de organizador, ou melhor assim, o protagonista dessa ação da região metropolitana, considerando que obtém a informação de todos os municípios da região metropolitana, inclusive
já fazendo indicativos de quais ações seriam mais fáceis de ser realizadas, considerando as características do município. E também a importância da vinda de outras regiões metropolitanas, não só aqui de Santa Catarina, que é de Florianópolis, mas dos estados vizinhos, a fim de poder demonstrar melhor para a comunidade a importância real da região metropolitana, a importância que ela tem para os municípios nesse processo de conurbação que existe nos municípios da região do Médio Vale do Itajaí. Muito obrigado. Continuando agora com o debate, ouviremos o seu Maurício da CIP. Bom, boa noite, senhores. Boa noite, presidente que está conduzindo os trabalhos, seu Zeca Bombeiro. Em nome do Peter Folkman, da CIP de Pomerode, eu venho divulgar que a CIP também é uma entidade que não concorda em participar da integração da região metropolitana, mas não que não temos a intenção de participação. Eu acho que Pomerode só não quer perder o poder de decidir o que a gente quer. É como se a gente estivesse assinando um cheque em branco sem saber para onde ele vai, essa conta. Então, assim, só alguns indicadores que a gente pode firmar que Pomerode existe um PIB per capita maior do que as cidades de Blumenau. O IDH também é um indicador bem positivo na cidade. E eu acho que fica o convite de se fazer presente na cidade de Pomerode, com os órgãos de comunicação e os veículos, de trazer maiores informações, de repente, para a gente poder debater isso dentro ali da nossa cidade. Então, fica o meu obrigado a todos. Agora, como tem os dois proponentes, o Ivan Nats e depois, por último, o Ricardo Alba. Tá bom, pessoal? Não, o resto já foi solicitado, ninguém quer falar, né? Todos já foram falar. Então, agora é o Ivan, que é proponente, e por último, o Ricardo Alba. Eu queria, sinceramente, gostaria de participar mais dos debates, vereador Euclides e os representantes lá em Pomerode, até porque eu aprendi que quase toda unanimidade é uma burrice, né? Então, é o seguinte, é muito fácil quando você tem um município que quer se fechar. Nós queremos nos fechar. Nós não queremos crescer, nós não queremos aumentar nossa população, nós não queremos prédios na cidade, nós não queremos. Mas todo dia de manhã, às 6 da manhã, manda 3 vans para o Hospital Santo Antônio para se fazer tratamento. Ou quando um doente fica doente lá, vai para o Hospital Santa Isabel para ser tratado aqui no hospital. Ou quando uma idosa lá da Vila Pomerode precisa fazer um transplante de catarata e vai para o Hospital da Vila Itopava. É muito fácil querer fazer uma cidade pequena, se isolar só com os benefícios e mandar os seus alunos estudar na nossa universidade, custeada com o dinheiro do município de Blumenau, subsidiada pelo município de Blumenau, cujos professores serão mantidos pelo SBLU e a Folha do município de Blumenau. É muito fácil querer fechar sua cidade, se esquecendo que os seus munícipes passam todos os dias pelo centro de Pomerode. Então, é muito fácil também querer fechar sua cidade, sabendo que Blumenau vai até 2020 tratar 80% do seu esgoto, Indaial 100% do seu esgoto, Timbó praticamente 100% do seu esgoto, e Pomerode não tem 1% do esgoto tratado. Joga toda a bosta que passa por Pomerode pelo nosso rio Itajaí-Sul. Isso é falta de planejamento, de organização. Cada prefeito faz o seu próprio projeto. O prefeito de Gaspar quer fazer um anel de contorno. Só Gaspar discute esse anel de contorno como fosse uma obra de Gaspar. Blumenau apresentou ao governador do estado como obra prioritária a duplicação do Silvânio Cândido da Silva, que não leva nada a lugar nenhum.
Indaial fez uma ponte que não se liga, não tem um planejamento, que não vai concluir com nada. Falta de planejamento, organização. Nós somos uma região. Nós vivemos todos na mesma condição e com os mesmos problemas, os mesmos desafios. Todos. Não dá para negar. Não dá para negar. Quando um cidadão de Pomerode fica no ponto de ônibus aqui, tem que pegar 2 ônibus para poder ir trabalhar no outro município, porque o sistema não é integrado, é ele que paga a conta. Na verdade, os municípios, os prefeitos têm resistência pela criação da região metropolitana, não pela criação de cargos. Porque todos sabemos que a região metropolitana vai extinguir a SDR. E a região metropolitana só tem 5 cargos. E a SDR tem 32. Todo mundo sabe que a SDR será extinta com a criação da região metropolitana. Então, esse debate não deve nem ser feito. Então, não dá para se fechar. Nós vivemos todos com os mesmos desafios. E não dá para o município de Pomerode achar que ele pode ficar com todas as maravilhas do Vale e transferir todas as necessidades para os outros municípios. Esse é o debate que a gente tem que fazer. Nós vivemos nos nossos desafios, todos, igualmente. Do lixo ao transporte coletivo, do crescimento desorganizado à mobilidade urbana. Então, é esse debate que a gente tem que travar. Eu tenho certeza absoluta, e sou um convicto, de que a região metropolitana trará, como traz benefícios em todas as regiões onde ela é instalada. Cada município decidindo e optando pelo seu desafio, mas não isoladamente, de forma coletiva, integrada e organizada. Não cada CIB fazendo seus pedidos, mas as CIBs fazendo todas um único pedido. E beneficiará a todos. Porque nós vivemos, sim, numa região com os mesmos desafios e as mesmas conquistas diariamente precisam ser trabalhadas pelo agente público. Então, fico à disposição, agradeço mais uma vez o vereador, o pessoal de Pomerode, não me levem a mal. Eu acho que esse debate é importante, né? Porque ele fomenta, tira algumas coisas que a gente, às vezes, não pode ver. Inclusive, que eu não esteja vendo, vereador, meu colega vereador. Talvez eu não esteja vendo. E a gente debatendo, começamos a nos compreender melhor. Muito obrigado pela presença de vocês e pela oportunidade. Agora, para encerrar os debates, convidamos o vereador Ricardo Alba, que é o proponente também dessa audiência pública, para fazer suas considerações finais. Senhores, estava falando ali com o senhor Evilásio, e apesar da pouca representatividade, eu acredito que a audiência tenha cumprido o seu papel, que é abrir o debate. Aqui nós vimos posições favoráveis e contrárias à região metropolitana. Cada argumento deve ser levado em consideração, e, sobretudo, numa maior transparência, num maior debate que deve haver, sim, com todos os municípios que estão envolvidos neste processo. O vereador Euclides falou que tem que ter uma maior transparência, concordo, tem que ter uma maior transparência, não pode ser feito a toque de caixa essa região metropolitana, tem que conversar com os munícipes e com os representantes de Pomerode, Indaial, Gaspar, Indaial, e de Blumenau também, que são envolvidos, todos estamos envolvidos, como foi dito, todos nós vivemos os mesmos problemas e todos nós vivemos os mesmos desafios, e nós temos que encontrar soluções conjuntas para estes problemas e esses desafios que afetam a vida de todos nós. Eu acredito que deva haver um debate maior, mais representativo, me coloco à disposição novamente para abrir esse debate aqui na Câmara de Vereadores, com uma maior representatividade, também cobrando dos vereadores que não se fazem presente, e aqui eu destaco a presença do vereador Adriano, do vereador Matias, do vereador Zeca, que representam essa Câmara de Vereadores, mas realmente tem que ser levado, presidente Avelino da CIB, tem que ser levado mais a sério esse assunto por parte dos nossos representantes.
tem que ser debatido, sim, em audiência pública, tem que ser trazido o tema para a Câmara dos Vereadores, tem que ser levado o tema para a Alesc, para a Assembleia Legislativa, e tem que ter a presença de todos esses parlamentares e do Executivo também, porque envolve a todos nós, os prefeitos desses municípios e o prefeito de Blumenau também devem se fazer presentes e atuantes neste debate, seja qual for o ponto de vista favorável ou contrário. Me coloco à disposição, assim como cada um dos senhores que se fez presente aqui, para que a gente encontre soluções de forma integrada para os problemas da nossa região e que para que nós possamos encontrar um modelo de desenvolvimento que esteja a contento aí de todos os municípios. Obrigado, era isso por hoje. Bom, temos aqui também o Cristiano Baifos, representando o vereador Alexandre Caminha. Em nome do presidente dessa casa, Marcos da Rosa, com seu representante, do vereador Adriano Pereira, do vereador Alexandre Caminha, do vereador Alexandre Matias e do vereador Ricardo Alba, a Câmara Municipal de Blumenau agradece a presença de todos e informa que essa audiência pública que debateu sobre questões referentes aos assuntos relacionados à criação da região metropolitana de Blumenau, solicitada pelo vereador Ricardo Alba, está encerrada. Uma boa noite a todos e até a próxima audiência pública.